Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá! O programa Med Saúde dessa semana recebe o cirurgião cardiovascular pediátrico, Dr. Moishe Dalva, que vai falar para nós sobre cardiopatia congênita. O que você precisa saber? O Dr. Moishe é doutorado pela Universidade de São Paulo e, entre outras tantas coisas, um grande amigo. Moishe, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite em participar do Med Saúde. É uma honra estar aqui com vocês, estou muito feliz de estar aqui com a audiência. Muito bom. Então vamos começar o bate-bola nosso aqui, como habitual. E eu já vou lançar aquela perguntinha básica assim, para a gente começar. O que é cardiopatia congênita? Para o nosso público que está em casa, vamos definir o que é cardiopatia congênita. Cardiopatia congênita é toda e qualquer alteração que o coração tem uma morfologia ou uma fisiologia diferente daquilo que é o normal. Existem vários tipos de cardiopatia congênitas diferentes. Existem as cardiopatias estruturais. Nas cardiopatias estruturais, o que está alterado é alguma das estruturas do coração. Pode ser uma cavidade cardíaca que tem um tamanho maior, que tem um tamanho menor. Pode ser o septo. O septo é como se fosse a parede do coração, que divide uma cavidade da outra. Pode haver uma falha de contiguidade desse septo, ou seja, como se a parede estivesse aberta, comunicando uma cavidade com a outra. Pode haver um problema de válvulas cardíacas na criança, as crianças podem nascer com problemas relacionados às válvulas. Pode ser uma associação disso tudo também. Então existem várias cardiopatias complexas nas quais existe uma associação de todos esses elementos. Essas são as cardiopatias estruturais. Existem outras cardiopatias que o funcionamento macroscópico, o funcionamento da anatomia do coração é normal, porém existem situações que atrapalham o funcionamento do coração sem que isso esteja relacionado a uma alteração anatômica grosseira. E o maior exemplo disso são as arritmias cardíacas que acometem as crianças. Então, nesse caso, nós olhamos o coração, ele é estruturalmente normal, mas o ritmo cardíaco é um ritmo alterado. Tá certo. Moisés, fala aqui pra gente, você deu vários parâmetros aí de motivos e de substratos para origem de patologias de cardiopatias congênitas. E aí eu te pergunto, quais são as mais comuns? Quais são as causas mais comuns dessas patologias congênitas do coração? Na verdade, a cardiopatia congênita ela ainda não tem uma explicação que consiga abranger todos os casos. Algumas situações são muito pontuais. Por exemplo, 1% das crianças tem algum tipo de cardiopatia. Então, é bastante gente, 1%. Se a gente investigar os pais dessas crianças, na maior parte das vezes a gente não consegue achar nenhuma causa específica que determine a cardiopatia congênita. Nós sabemos que o fato da pessoa ter um irmão com cardiopatia congênita faz com que a chance dela ter dobre. Ou seja, em irmãos de cardiopatas a chance é 2% ao invés de 1%. Pode parecer pouco, mas é bastante. Bastante. Uma outra situação muito típica diz respeito a crianças que têm determinadas síndromes. Por exemplo, nas crianças portadoras de síndrome de Down especificamente, a incidência da cardiopatia congênita é da ordem de 50%. Então veja, nós saímos de uma situação da população geral que nós temos 1% para uma situação que nessa população específica nós temos 50%. É uma coisa muito alto mesmo. Inclusive, especificamente as crianças com Down, hoje em dia elas têm uma sobrevida muito maior, em grande parte devido aos avanços que a correção das cardiopatias congênitas proporcionou. Me lembro quando eu era pequeno, eu sempre vi esses comentários, as crianças com Down vivem pouco. E grande parte dos óbitos naquela ocasião eram causadas pela impossibilidade de correção justamente da cardiopatia congênita, que hoje é uma coisa que se faz com muita frequência e com uma taxa de sucesso muito grande.
Interessante, Moisés. Esses dados são dados importantes para você que está em casa nos ouvindo. Na população geral, uma incidência de 1%. Se você tem algum familiar direto, tipo um irmão, aumenta para 2%. E dependendo das síndromes, isso pode ser 1 a cada 2, ou seja, 50%, é uma incidência bastante alta. E aí, obviamente, quem está nos ouvindo vai perguntar quais são os sintomas da cardiopatia congênita. O que a pessoa, os pais, obviamente, têm que atentar em relação aos sintomas de uma cardiopatia congênita? Isso é uma questão muito interessante, porque a cardiopatia congênita, ela é muito ampla. Existem desde defeitos muito sutis que podem dar sintoma numa fase muito tardia da vida, ou eventualmente em algumas poucas situações a pessoa pode morrer de velhice, de outra doença que não tem nada a ver com a cardiopatia congênita, aquela pessoa tem a cardiopatia congênita, claro que uma cardiopatia de pequeno impacto. Até situações muito dramáticas, que a criança mal nasce e ela já descompensa. Então, entre esses dois extremos, ou seja, aquela criança que já nasce, já fica roxa, já tem uma dificuldade muito grande de manter pressão, precisa ser entubada, até aquele outro extremo, a pessoa que tem uma cardiopatia congênita que vai repercutir lá na frente, nesse meio do caminho, as queixas mais comuns das crianças que têm cardiopatias congênitas ou dos adultos que têm cardiopatias congênitas não diagnosticadas diz respeito à diminuição da capacidade funcional ao exercício. Ou seja, é aquela criança que começa a cansar muito rapidamente nas atividades que outras crianças fazem de uma forma muito tranquila. Então, certo. Esse é um sinal que os pais precisam ficar muito atentos. A segunda coisa diz respeito ao que a gente chama de crises de cianose. Então, geralmente, as cardiopatias, grande parte daquelas que não são diagnosticadas, são cardiopatias que, se você olhar a pessoa em repouso, você não diz que ela é cardiopata, a não ser que você ausculte o coração, faça um exame específico, mas olhando a criança você não percebe. Agora, tem algumas cardiopatias que as crianças ficam roxas, principalmente em situações onde elas fazem esforço. Então, aquela criança que quando chora fica com os lábios arroxeados, fica com as pontas dos dedos arroxeadas, são sintomas que os pais realmente precisam de muita atenção, porque, de novo, quando a gente convive com um paciente que tem algum tipo de doença, e não só do coração, com a convivência a gente tende a normalizar os sintomas que aqueles pacientes têm. Então, os pais acompanham a criança desde que ela nasceu. E para eles, para aqueles pais, aquilo lá é normal. Então, são sintomas que realmente os pais precisam de muita atenção para que eles possam identificar numa fase precoce a eventual presença de uma cardiopatia congênita, para que essa cardiopatia congênita possa ser adequadamente tratada. Nós sabemos até que tem um time para algumas, né, Moisés? Então, sim. Daí a importância da observação dos pais e, obviamente, avaliar em relação às crianças que têm a mesma idade, se tem alguma coisa que está muito fora daquilo que seria o esperado, né, para poder dar um sinal de alerta de que aquilo provavelmente não é o habitual para as crianças da mesma idade, né? Sim, e você tocou num ponto que é muito interessante. A cardiopatia congênita, ela tem um paralelo com a oncologia. Veja, se você tem um paciente com câncer, se você faz um diagnóstico precoce e esse paciente é adequadamente tratado, a chance de sucesso do tratamento aumenta muito. Sim. Na cardiopatia congênita é exatamente a mesma coisa. Se você faz um diagnóstico precoce e trata aquela criança no momento adequado, da forma adequada, a chance de sucesso, a chance de sobrevida e, mais importante que tudo, a chance de aquela criança voltar para uma expectativa de vida normal, para uma sobrevida normal, para uma capacidade funcional normal que permite com que essa criança leve uma vida plena, aumenta muito. Certo. Veja a importância da valorização dos sintomas e do diagnóstico, sim, né, Moisés? Acho que isso aí em cardiopatia, em tudo isso é importante, mas acho que nas congênitas isso se torna, assim, crucial, né? Sim, e existe um conceito que ele está enraizado na sabedoria popular, de que doença de coração é doença de gente idosa.
Muitas vezes, quando os pais descobrem que o filho tem uma cardiopatia congênita, eles ficam assustados, eles pensam, puxa vida, mas eu sempre achei que doença do coração fosse coisa de gente mais idosa. Mas nós sabemos que não é assim. De fato, 1% da incidência especificamente da cardiopatia congênita é muita coisa. Então tem muitas crianças que estão aí vivendo a vida que têm doenças, por vezes doenças graves, e elas não sabem. Até dar um exemplo interessante, recentemente eu tive a oportunidade de operar uma enfermeira, veja, uma profissional da área da saúde, que ela mesma diagnosticou a cardiopatia congênita dela com 40 anos. Nossa, bem tardio. Muito tardio. E qual que é a consequência disso? Você já foi bem, ela ficou bem, mas essa pessoa, ela nunca mais vai ter a expectativa de vida que ela teria se ela tivesse tratado aquela cardiopatia congênita na época certa. Em especial, esse tipo de doença a gente opera quando o paciente tem por volta dos 4, 5 anos. Ela foi operar com 40 anos. Ou seja, nesse meio tempo, o coração dela já sofreu todos os efeitos da anatomia não correta, o pulmão dela já teve uma sobrecarga de volume muito grande. Então, ela ficou bem da cirurgia, graças a Deus, ela vai viver mais tempo do que ela viveria se ela não tivesse operado, obviamente, mas dificilmente ela vai ter uma expectativa de vida que ela teria se ela tivesse operado na infância. Sem dúvida, acertou. Mas falando agora de números, né? Você falou em torno de 1%. Isso é uma regra assim, mundial? Se tratando de nós aqui no Brasil, esses números têm alguma particularidade diferente? Esses números, em torno de 1% na população geral, 2% de irmãos de cardiopata e 50% na população com Down é uma estatística mundial. Não importa qual população que você olhe, é mais ou menos isso. Algumas populações são 0,9, outras são 1,1. Mas seja um empate técnico. É exatamente isso. Ninguém sabe por que isso acontece. Porque, de novo, tirando subtipos muito específicos, populações muito específicas, no mais das vezes, as crianças cardiopatas nascem de pais que não têm eles mesmos nenhuma cardiopatia e muitas vezes não tem nenhuma na família. Ou seja até salta aquilo, é uma herança genética que poderia presumir que pudesse acontecer até como prevenção. Hoje a genética está aí bem avançada, ou seja, você também não encontra essa hereditariedade genética para justificar também. Não, pelo menos de uma forma direta. Existem agora alguns estudos mais recentes que tentam elucidar essa questão, mas também como a cardiopatia congênita é multiforme, ou seja, qualquer parte do coração pode estar alterada, e pior, qualquer parte do coração pode estar alterada de diferentes formas, ainda não existe uma regra, ainda não existe um estudo que fale, olha, tal coisa causa cardiopatia congênita. Claro, tem algumas situações que favorecem muito a própria questão da criança nascer com síndrome de Down. Outras situações que são muito frequentes, por exemplo, filhos de mães que fazem uso de determinados medicamentos. O exemplo mais comum são os anticoagulantes da classe dos cumarínicos, Marevan, Marcumar. Quando uma mulher em idade fértil toma essa medicação e ela fica grávida sem que isso tenha sido feito com a interrupção do medicamento, e veja que para você anticoagular uma pessoa, ela tem que ter um motivo muito forte. Sim. Então, a gestação tem que ser planejada. Mas, por vezes, acontecem gestações que não são planejadas. Essas crianças, elas têm a síndrome cumarínica fetal que cursa com uma cardiopatia. Então, nessas crianças, a chance de uma criança, filha de uma mãe que tomou esse tipo de medicamento é quase 100%. Outra situação, filhos de mães que tiveram rubéola na gestação, sífilis congênitas, síndrome alcoólica fetal, enfim, tem várias coisas que são aí situações muito específicas. Agora, pegando o gancho nisso, aí que a gente consegue, das poucas vezes, fazer a prevenção da cardiopatia congênita, porque como é uma coisa que, no mais das vezes, nós não conseguimos explicar de onde vem. Bem, eu tenho aqui uma pergunta bastante interessante, mas nós vamos fazer essa pergunta para o Dr. Moich no segundo bloco do programa. Não saia daí, voltamos em instantes.
Olá, estamos de volta com o Dr. Moishi Dalva, cirurgião cardíaco pediátrico, doutor pela Universidade de São Paulo, está falando sobre cardiopatias congênitas. E eu no primeiro bloco tinha feito a pergunta para você: existem fatores de risco associados à cardiopatia congênita? Você comentou um pouquinho no final do primeiro bloco, eu queria que você desse uma reforçada nisso para o público que está em casa nos ouvindo. Perfeito. Então, só uma recapitulação rápida: 1% da população geral, 1% das crianças que nascem são cardiopatas. O fato da criança ter um irmão cardiopata duplica a chance, 2%. Em algumas populações específicas, por exemplo, a população de pessoas com síndrome de Down, a incidência é da ordem de 50%, ou seja, muito maior do que na população geral. E, infelizmente, a cardiopatia congênita não tem uma causa específica na maioria dos casos. Ou seja, grande parte das crianças que nascem com cardiopatias congênitas, os pais são estudados, a família é estudada e não se acha uma causa específica para aquela doença. No entanto, existem algumas poucas situações nas quais é possível fazer o diagnóstico de alguma condição que os pais tenham e, a partir disso, prevenir a cardiopatia congênita. Então, quais são essas situações? Uma situação muito frequente diz respeito a mulheres em idade fértil que tomam anticoagulantes da classe dos dicumarínicos. E, que nem a gente falou no primeiro bloco, as marcas mais tradicionais desses remédios são o Marevan. O Marcumar eu acho que nem tem mais no mercado, eu não tenho visto mais. Mas o Marevan é a marca mais frequente. Ele é um anticoagulante muito bom, é um anticoagulante que atende ao seu propósito, porém, em mulheres em idade fértil, ele pode gerar o que nós chamamos de síndrome cumarínica fetal, que é um conjunto de malformações que ocorrem em mulheres que engravidam fazendo uso dessa medicação. Então, uma mulher que faça uso dessa medicação e queira engravidar, ela pode, porém a gestação tem que ser planejada para que ela possa interromper o uso dessa medicação, substituir este anticoagulante por outro anticoagulante e, a partir disso, então, ter a sua gestação de uma forma que o feto não venha a sofrer o risco de ter a síndrome cumarínica fetal. Um outro exemplo diz respeito à sífilis congênita. Pessoas que têm sífilis muitas vezes não sabem que são portadoras da doença, e uma mulher em idade fértil que tem a sífilis, ela pode engravidar sem saber, e o feto pode nascer com uma série de malformações, inclusive cardíacas. Então essa também é uma situação prevenível. Por quê? Se a pessoa souber que tem sífilis e tratar anteriormente a gestação, isso evita que o feto nasça com todas essas malformações. Uma terceira situação, rubéola congênita. Então, pessoas que não tiveram rubéola podem ter rubéola durante a gestação, e claro que isso deve ser de toda forma evitado. Algumas outras situações muito específicas, algumas síndromes genéticas que os pais têm, eles podem gerar filhos cardiopatas, mas isso corresponde a uma parcela realmente ínfima do espectro da cardiopatia congênita. De forma que a prevenção, ela realmente é muito difícil, porque só nesses casos específicos. E uma vez que a gente não pode atuar na prevenção, qual que é o grande fator que proporciona uma sobrevida melhor para as crianças com cardiopatia congênita? É justamente o diagnóstico precoce. Então, lembrando, tem desde aquele extremo no qual as crianças já nascem muito mal, as crianças não conseguem respirar, elas precisam de um suporte de UTI pediátrica, precisam de intubação, precisam de drogas vasoativas. Essas crianças, claramente, elas são muito sintomáticas, é muito fácil diagnosticar. Até o outro extremo, ou seja, cardiopatias de menor impacto, que elas só vão repercutir lá na frente da vida do indivíduo. Mas nesse meio do caminho é muito importante que os pais fiquem atentos. E mais que isso, que levem a criança a um pediatra, que o pediatra faça a ausculta do coração da criança, porque grande parte das cardiopatias, elas cursam com uma alteração do exame clínico que o médico pode sim detectar com o exame físico bem feito, com a ausculta cardiológica. E idealmente, todas as crianças em algum momento da vida deveriam fazer um ecocardiograma. E por quê? Porque tem algumas cardiopatias que são realmente de diagnóstico muito difícil. Por exemplo, comunicação interatrial em pacientes jovens, às vezes a ausculta ela é muito
pouco significativa. Então, aí nesse caso, muitas vezes só um cardiologista vai poder ter a expertise necessária para diagnosticar numa criança assintomática. É interessante que você toca num ponto aqui que era justamente uma das perguntas que iríamos fazer para você, que para os pais, então, como descobrir se meu filho tem uma cardiopatia congênita? Então aí você já deu um toque. Seria primeiro não deixar de levá-lo ao pediatra, até para que ele possa não somente avaliar isso, mas avaliar crescimento, enfim, tudo, e nesse conjunto de atitudes, né, num exame bem feito pelo pediatra, ele poder surpreender alguma coisa. Então, você acha que seria o pediatra, pelo que você disse, e o ideal, vamos pensar num mundo ideal, que pelo menos toda criança tivesse um ecocardiograma? Ou tem mais alguma coisa que você acha que, para alertar os pais, alertar aqueles que estão nos ouvindo em relação à questão cardiopatias congênitas? Então, além do que o Dr. Volpi falou, com relação à observação da criança, levar a criança às consultas de rotina no pediatra, e idealmente, a gente sabe que isso não é possível para a população como um todo, mas idealmente fazer um ecocardiograma, existe uma questão muito importante que diz respeito ao pré-natal das mães. Por quê? Muitas vezes no pré-natal das mães se consegue diagnosticar a maior parte das cardiopatias quando esse pré-natal é bem feito. De novo, a gente sabe que infelizmente pela realidade social do nosso país nem sempre é possível fazer um pré-natal ideal com ultrassom morfológico de qualidade para todas as gestantes. Certo. Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa que ajuda muito. Por quê? Nas cardiopatias mais graves, muitas vezes quando você consegue detectar no exame pré-natal que aquela criança tem aquela cardiopatia, isso permite com que o parto seja planejado. Então, em vez de nascer num hospital sem suporte nenhum específico para o feto, ou para a criança, né, depois que nasce, essa criança nasceria num hospital que tem todo o suporte, que tem UTI neonatal, que tem ecocardiograma de criança pequena, que tem especialistas que estão afeitos a esse tipo de situação. Sim. E isso, por vezes, faz toda a diferença entre a sobrevida ou não da criança. Claro, então, isso é uma coisa realmente fundamental, essa questão do pré-natal bem feito. Nós estamos nos programas, justamente trouxemos um colega que falou sobre a importância do ultrassom morfológico. E hoje você vem reforçar a importância do ultrassom morfológico para esses diagnósticos e, claro, tendo em vista que você tendo e já surpreendendo intraútero uma cardiopatia, você já pode direcionar essa criança, né, Mancha? Eu acho que é muito importante. Eu sempre, já até falei aqui com o Volpi em outras situações, eu sempre defendi a ideia que a cardiologia deveria fazer parte do pré-natal. Sim. Tanto da parte do bebê, pensando nas cardiopatias congênitas, e também na própria mãe. Porque a mãe descobre que é cardiopata porque a gestação descompensa a cardiopatia. Sim, é verdade. É verdade. Né? Então, ou seja, esse é um pensamento que eu sempre tive, que a cardiologia, no pré-natal de forma geral, independente do país, não é só no Brasil, mas de forma geral, ela é esquecida, esse olhar é esquecido. Né? E essa sua colocação ela é realmente muito importante, porque, como você colocou de uma forma muito correta, muitas vezes a gestante, ela mesma descobre que é cardiopata só durante a gestação, por causa das alterações de volume que a gestação propicia. Só que esse é um momento muito ruim para você tratar a gestante. Primeiro, operar uma gestante, fazer uma cirurgia de coração aberto numa gestante, implica um risco muito grande, claro, não só para a gestante, mas principalmente para o feto. Então é uma coisa que a gente faz em último caso. E a segunda coisa diz respeito à medicação. Não é toda a medicação que as gestantes podem tomar. Exatamente. Então, realmente é uma questão muito importante. Bem, esses são dados importantes para você que está em casa ouvindo esse programa sobre cardiopatias congênitas. Eu quero agradecer a você, Moishe, o prazer da tua entrevista conosco. Foi extremamente esclarecedor para o público que está em casa. Deixamos a você o nosso agradecimento e deixando claro que o Moishe, entre outras tantas coisas, é um grande amigo que já de muitos anos convivemos dentro da área cirúrgica e para mim, um prazer enorme poder te entrevistar. Muito obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. É isso aí.
O programa Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde. Não esqueça, canal 25 ou 525 NET.